paz do Senhor, meus irmãos, saúde, paz e prosperidade da parte de Deus. Seja bem-vindo para mais uma palavra do Senhor. Peço aos irmãos que compartilhem, envie para as pessoas, para que Deus possa estar cada vez mais abençoando a sua vida e a vida de seus amigos que vocês enviarem. Que Deus abençoe o seu ministério, a sua família, a sua vida, de uma maneira ampla e especial. Eu gostaria nessa tarde de estar compartilhando com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de estar trazendo uma pequena meditação em cima desse texto, porque eu acho esse texto muito interessante, simples, mas muito interessante. Aqui Jesus Cristo ele está falando, ele está trazendo para os discípulos e para os judeus uma parábola, a qual ele faz uma comparação de um homem sensato com um homem prudente. A primeira coisa que nós podemos observar é que o homem sensato, ele edifica sua casa sobre areia. O homem prudente, ele edifica sua casa sobre a rocha. Nós observamos esse texto e analisamos a seguinte coisa, que o homem insensato, quando ele constrói a sua casa sobre a areia, dá-se a entender, até chegamos a pensar que ele não pensou muito bem antes de tomar essa decisão. Ou, por falta de conhecimento, ele toma essa decisão. Mas é interessante também ressaltar que o homem prudente, ele toma uma decisão, e a decisão que ele toma é uma decisão pensada. Observa que esse homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha. A Bíblia vai dizer que vem a chuva, vem o vendaval, veio as águas e arrastou a casa do homem insensato, a casa que estava sobre a areia. Agora, a casa que estava sobre a rocha também veio as mesmas adversidades e não conseguiu arrastar ou derrubar aquela casa. Nós observamos que o homem prudente dá-se a entender que ele entende, ele está sabendo o que está fazendo. A Bíblia fala no livro de Lucas, capítulo 6, que o homem prudente, ou o homem sábio, é aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica. Às vezes você pode estar perguntando, o homem prudente é aquele que vai para a igreja e ouve a palavra? Não é simplesmente aquele homem que vai para a igreja e ouve a palavra. O homem prudente não é aquele também que vai só para a igreja e ora. O homem prudente não é aquele que vai para a igreja e simplesmente louva. Mas o homem prudente é aquele que ouve a palavra e pratica. É aquele que ouve a palavra e pratica. Observa que o texto ele tem dois exemplos bem interessantes. A atitude de um para fazer a casa ou alicerce é interessante por quê? Porque ele tem um princípio que vai dar continuidade e que vai dar totalmente um resultado diferente do outro. Paulo vai dizer nas cartas aos Coríntios que Deus, pela graça de Deus, foi dada a ele como sábio arquiteto ou construtor. Observa que Paulo ele vai falar, pela graça de Deus foi-me dada para que eu seja ou um arquiteto ou um construtor. Paulo ele está dizendo que ele é uma pessoa capacitada para fazer aquilo que Deus o designou. Não porque ele é capaz, mas pela graça de Deus. Se você for entender o texto, Paulo está dizendo que ele tem conhecimento daquilo que ele vai fazer. E no texto a seguir, que é no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, a seguir ele vai dar nome de algumas variedades de material para construir.
ele vai falar sobre alguns materiais que têm resistência, que se vier a chuva, se vier o vendaval, não vai cair a casa vai continuar alicerçada. Essa rocha é Jesus Cristo. E Paulo vai dizer aos livros de Gálatas ou aos Gálatas que não há outro evangelho que possa ser pregado a não ser esse evangelho, que é o evangelho da salvação. E esse evangelho da salvação é Jesus Cristo, que é a rocha que a casa precisa estar alicerçada. Paulo vai falar algumas variedades de materiais firmes e também vai falar sobre algumas variedades de materiais que não têm resistência e que, se a chuva vier, vai derrubar muito facilmente. Sabe? Mas quando Paulo fala isso, Paulo ele está indicando que ele tem conhecimento daquilo que ele está fazendo. O homem insensato, para ele construir a sua casa sobre a areia, dá-se a entender que ele não tem conhecimento daquilo que ele está fazendo. E se nós formos pegar para os dias atuais, dá-se a entender que tem muitas pessoas que acham, que pensam que está capacitada para tal obra, mas não está. Às vezes, a intenção é boa, mas o método é errado. Às vezes, a intenção é boa, mas o resultado não dá aquilo que é esperado. Às vezes, você está com a intenção muito boa de fazer algo diante de Deus. O propósito até começa certo, mas o resultado dá errado. E quando nós observamos isso, nós vemos muitas pessoas que aceitaram Jesus Cristo e que começaram a galgar na sua fé. Poucos dias já acham que estão capacitados para fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor, ela é espinhosa. A obra do Senhor, ela é árda. A obra do Senhor não é da maneira que nós pensamos. É por isso que tem muitas pessoas que se frustram no meio do caminho. Um dia vai vir a chuva, um dia vai vir a tempestade e vai vir a água. Vai vir o vento também. Se a sua casa não estiver alicerçada sobre a rocha, fatalmente a sua casa vai cair. A sua casa vai desabar. Tiago, ele fala algo interessante que me chama a atenção. Ele fala, olha, o homem sábio, ele pensa, ele ouve mais, ele fala menos, sabe? Antes dele tomar uma atitude, ele raciocina. Esse é o homem prudente. O homem prudente é aquele que faz as coisas pensando, raciocinando. Ele é tardio em tomar uma atitude, mas quando ele toma a atitude, ele sabe que aquilo que ele está fazendo, o método que ele está usando, está sendo um método correto. Nós observamos que Paulo ele fala que ele, pela graça de Deus, que foi lhe dada como um sábio arquiteto ou construtor. Nós entendemos que quando um construtor, ou um arquiteto, ou um predeiro que seja, quando ele vai construir uma obra, a primeira coisa que ele tem que fazer é um alicerce muito resistente em lugares que possa ter uma resistência, correto? E nós observamos que a mesma estrutura que é feita no alicerce, ela tem que subir, sabe? Ela tem que ter uma resistência do começo até o final. Porque se ela tem a resistência só no princípio e não tem uma resistência no acabamento, fatalmente ela vai rachar, ela vai desabar, ela vai cair. Evangelista Moisés, me explica esse negócio. Eu quero dizer algo para você. Quando você, varoa ou varão, vocês são casados e a mulher busca a presença de Deus e o homem não busca, o alicerce que é vocês, que são a base, que é a coluna do ministério, se vocês não buscam por igualdade, a sua casa fatalmente ela vai desabar, porque há um jugo desigual. Uma hora a chuva vai vir de um lado, uma hora a água vai vir do outro, uma hora o vento vai vir do outro lado e a casa não vai permanecer de pé. Então, quando formos fazer algo para Deus, que nós possamos buscar o conhecimento, que nós possamos estar alicerçados no Senhor, porque o homem prudente é aquele que ouve a palavra e pratica. É aquele que ouve a palavra e pratica. Não é aquele que ouve simplesmente, sabe, e deixa guardado no seu coração, ou ouve
entra no ouvido e sai no outro. É aquele que ouve a palavra e coloca ela em ação. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe seu ministério e a sua vida. Até uma próxima. Que nós possamos cada vez mais compartilhar, estarmos aprendendo juntos, que nós possamos seguir junto em frente até o caminho do arrebatamento. Amém? Que Deus abençoe. Um forte abraço. Até mais.